Acho que eu já contei essa história pra ti, talvez. Tava eu, a Amanda e mais 2 amigos nossos. Aí a gente pegou um taxista que ia deixar a gente lá no Pelourinho. Aí de carro, né? Vocês estão vendo aquela casa? Tô vendo. É de Ivete. Massa. Ok. 5 minutos depois. E aquela casa aí, vocês estão vendo? Tô vendo. É de Ivete também. A gente... Ivete, dona do Império Imobiliário, né? 10 minutos depois. E aquela casa, a gente já sabe, é de Ivete, não é de mãe de Ivete. Ping-pong, Pedro. Amor. Amanda. Família. Amanda. Quadrinhos. Chocolate. Amanda. E quadrinhos. Um homem que você admira. A Amanda usando cinta Paula. Quem fala? É um grupo de 4 quadrinistas. Eu olho pra ti, olha pra mim. Fala de novo. 4 quadrinistas. Ah, nem tu me presta. É um grupo de 4 quadrinistas, no caso, a Brenda Lima, a Débora Santos, eu, Márcio Moreira e o Thales Rodrigues, que tá pré-carnaval a essa hora. A gente se reuniu para ter mesmo um nome por onde lançar nossas coisas. A gente estava publicando independente, a gente já estava em fase de produção. No caso, eu já tinha lançado algumas coisas de literatura, o Thales tinha lançado o Pânico no José Walter a essa altura. E aí a gente tentou dar uma identidade, formar um grupo mesmo e fazer um tipo de força dentro do quadrinho de Fortaleza, né? Então todo mundo trabalha junto, né, entre si. Nós temos 5 títulos, né? 5 No títulos com catálogo. selo Netuno E Press. coisas agregadas, né? A gente tem a Octopus, Como Sobreviver à Terra da Luz, Silêncio, Pombos e Lua Cheia. E material agregado, a gente tem material da Fictícia, que a gente faz distribuição aqui em Fortaleza, que é o Mara Annabelle 1 e 2, e o Pânico no Zé Walter, do Thales, né? Além do livro do Márcio, o Odisseu. Mas é só pra gente... Vamos fazer capas azuis, não ficar no mesmo lado? Tá. Esse aqui é o nosso catálogo, até o momento. Tudo lançado de setembro a novembro de 2015. A gente é muito rápido, né? A gente é meio agoniado. Eu não considero a gente uma editora, assim. A gente é independente mesmo. A gente não tem distribuição em Vila Grande, a gente não tem... No caso, nós somos oficialmente uma editora, a gente não tem só que SDN, essas coisas. Nem CNPJ, né? A gente é mais um grupo mesmo. Tanto é que cada um, a gente vai bancando os próprios quadrinhos, né? Cada um banca o seu quadrinho. A gente é mais um grupo de apoio. Eu acho que essa é a parte que pesa mais pra gente, na verdade, o financeiro, né? Porque aí a gente descobriu quanto é que custava fazer um quadrinho colorido no formato A5 e um formato americano. E aí a gente foi tendo que saber de onde é que ia sair essa grana pra poder fazer os quadrinhos virarem realidade, né? E a gente teve que ir atrás de gráfica pra ver o melhor preço e gráficas que tinham a impressão com uma qualidade um pouco melhor, né? Quando a gente imprimiu Como Sobreviver, por exemplo, a gente optou pela opção preto e branco porque a gente já sabia que não ia ser barato se a gente fosse imprimir em tons de lilás e rosa como a gente queria, por exemplo. E a parte da distribuição também, ela é bem complicada, porque a gente é responsável por tudo, distribuição, pelas vendas, administrar a loja online, artistas que fazem o trabalho administrativo, né, a parte chata, digamos assim. O fato da gente estar numa região que tem no Nordeste que tem poucos eventos, tem poucas pessoas trabalhando com quadrinhos em relação ao Sul-Sudeste. Né? Então a gente tem um pouco menos de visibilidade em relação a eles, né? Eu acho que a gente ainda ganha um pouco de outros estados do Nordeste, porque na Paraíba, por exemplo, só tem um evento de quadrinhos, né? A gente aqui tem de 2, 3 que foram anos pra cá, surgindo alguns eventos que ajudam um pouco mais, mas a gente não tá em São Paulo que praticamente todo mês tem uma feira. O Thales e o Márcio, eles já tinham uma preocupação, na verdade, de fazer alguma coisa que não fosse tão ofensiva, né? Tem histórias aqui em Fortaleza que são extremamente ofensivas para as mulheres, mas o Thales e o Márcio já tinham uma forma diferente de contar histórias. E aí quando a gente agregou, né, a gente só trouxe uma abordagem de mulheres autoras. Acho que a interação da Débora com o Márcio deu uma complementada na forma como ele escreve mulheres. A partir do momento que não diminui nenhum das personagens, nem coloca mulheres em situação de diminuição, né, de ridicularização, a gente já tem um grande ganho, né? A gente sempre teve essa preocupação, que eu gosto muito de chamar de bom senso. O Thales e o Pablo com Mara Annabelle é uma história que você totalmente poderia atribuir a uma escritora, né, e uma ilustradora, porque elas são muito bem retratadas. Então essa questão do bom senso deveria ser totalmente adotada por todos os quadrinistas. O grande lance é que a gente faz parte de uma
um grupo muito pequeno de pessoas que fazem isso, né, de retratam a própria cidade. Até porque acho que é cultural em elevar outros estados ou elevar outros espaços que não são os nossos, né? E aí quando a gente traz a linguagem que a gente fala, né, pro Como Sobreviver, quando a gente traz os espaços que a gente habita, no Pombos, por exemplo, né, tipo, você vai lá comer pastel na Praça do Ferreira, é um hábito nosso, né? Você traz a identificação das pessoas que moram em Fortaleza, das pessoas que conhecem Fortaleza e já conquista o público de uma maneira diferente, pela memória afetiva, pelo interesse pela cidade. A especificidade sempre enriquece a narrativa. Você consegue falar com muito mais detalhe, com muito mais liberdade no espaço que você conhece. Né? A minha questão é exatamente nessa, porque apesar da produção ser fortalezense, a gente tem muitos quadrinhos daqui que são feitos em cidades fictícias, ou mesmo de outras cidades que não são fictícias, mas que não são Fortaleza. A minha questão é muito dessa, porque apesar de você ter possibilidade de falar em outros estados, vocês escolheram falar daqui. É mais fácil, né? Eu pessoalmente não sei escrever sobre outro lugar que eu não conheço muito bem, assim. Eu acho que eu, como autora, eu prefiro falar do que eu vivencio, do que eu experiencio, porque eu sei que pode ser uma história mais rica, né? Eu não vou, mesmo com pesquisa, eu não vou falar de lugares diferentes, lugares imaginados, ou sei lá, vou fazer uma história em São Paulo, mas eu nunca morei em São Paulo, só passei uns dias lá. Eu prefiro falar daqui, que é uma cidade que eu conheço bem e que eu tenho memória afetiva. Quando a gente lançou Como Sobreviver Terra da Luz, eu vi muitas meninas chegando pra gente falando que tinham adorado o quadrinho, né, que tinham se identificado muito com a linguagem, rindo das piadas que a gente fez na história, né, e eu acho que isso foi positivo, ver que as pessoas queriam se reconhecer dentro da história que elas estavam lendo, de um material que estava sendo produzido na região. Eu vejo muito da coisa da premissa. Quando o Thales lançou o Pânico no Zé Walter, isso foi pré-Netunos, foi 2014. A gente fez uma campanha no Catarse 2013. O Thales fez o livro todo sozinho, mas como eu tinha envolvido com a venda do livro, com o Catarse e tal, era muito sobre isso. Era uma história super específica de um bairro de Fortaleza, mas a coisa de ser um psicopata na década de 80, naquele buraquinho que entrava e cortava o mundo das mulheres, era tipo muito intrigante, né? As pessoas ficavam muito interessadas. A gente conseguiu chegar em lugares em São Paulo, em outros estados. Tanto é que o Thales foi convidado agora para o FIC. No último FIC do ano passado ele fez uma palestra sobre jornalismo e quadrinho. Que a gente consegue contar histórias sobre os nossos lugares, que são diferentes, são interessantes. E justamente por ser de espaços em que as pessoas não estão acostumadas, tem um novo peso, né? A gente tem uma relação de parceria bem forte com algumas editoras, com a Fictícia, né? Especialmente, Fictícia Chapa. A gente vendeu lá no stand deles lá no FIC. Os produtores de Fortaleza, a gente está se aproximando de todo mundo, até porque a mesma galera nas feiras e tal, a gente já tá bem amigo de mesa. Todo mundo se se conhece. A gente tem muita sorte aqui em Fortaleza, especialmente, de ter a figura do Zé Wellington junto com o Sebrae, que ele aproximou muita gente com rodadas de negócios, com o espaço do encontro, né? A gente tem o AvanteCast, é lindo. O Pedro, né, que também criou o espaço dentro do Sana. Então tem o pessoal fazendo um trabalho bom aqui, o pessoal do Multiverso, também do Rio, sempre tem uma galera querendo juntar a galera. Assim. Tem o coletivo Armenina também. Armenina. Que inclusive eu e a Brenda, a gente conheceu algumas meninas que produzem quadrinhos aqui no Ceará através do grupo do Facebook e através, anteriormente, do Desenquadradas, que aconteceu em 2014, novembro de 2014. E foi a partir do Desenquadradas que a gente criou o grupo no Facebook. Assim, antes dos Enquadradas, né, eu não via eventos de quadrinhos aqui em Fortaleza. Eu sabia que existia os espaços promovidos pelo Fórum de Quadrinhos do Ceará. O espaço para quem fazia print não tinha. E eu vi isso acontecendo muito em São Paulo. Via uma explosão de feiras em São Paulo. E depois que surgiram esses outros espaços, meio que deu pra perceber que a gente tem um público que gosta de consumir ilustração, que gosta de consumir quadrinho, e gosta de consumir quadrinho autoral, né? Mas que não tinha como chegar nesses autores e nesses produtores, sabe? Ter essa oportunidade de vender no Sana, de vender na Geek Expo, de ter a feira Desenquadradas, de ter as feiras no Estoril, aproximou um público diferente do que a gente esperava que a gente ia ter, né? Me aproximou das pessoas que conheciam meu trabalho como ilustradora, né? E pra mim deu uma motivação muito especial, porque eu tava começando a fazer quadrinhos,
né? E quando você que tá começando, você tem uma insegurança desgraçada. Tem um público que espera que você vai fazer alguma coisa legal e que te conhece, que troca lá ideia contigo lá na feira e você tem um feedback imediato, é muito estimulante para quem tá começando a produzir, né? Eu acho que se não tivesse o espaço das feiras, a gente não teria produzido 5 quadrinhos esse ano e a gente não teria tido a visibilidade que a gente tem até agora. Então as feiras são fundamentais, são os nossos espaços de venda, de divulgação, de construir nossa rede de contatos. As feiras também são uma forma de nos estimular a fazer material novo, né? Quando a gente se prepara para o Geek Expo, a gente estava pensando no evento em si. Vamos preparar um material para a gente lançar no Geek Expo. Vamos preparar material para a gente lançar no FIC. Elas são essenciais. Elas são até parte do nosso processo mesmo, né? Elas que fazem a gente produzir mais. Na prática, a loja virtual, a nossa distribuição pela internet, é um complemento a tudo que a gente vende nas feiras. Né? Eu vou confessar que eu nem conhecia o quadrinho cearense do passado, assim. Tirando alguma coisa do Mino, Capitão Rapadura, eu era muito por fora. Até hoje, eu conheço mais coisas de fórum por ouvir falar do que por ver qualquer atuação ou por conhecer gente mesmo. Eu conheci umas pessoas que produzem quadrinho, mas que produziram em 2000, 90 e pouco e tal. O que está acontecendo agora, temos mais eventos aqui em Fortaleza de quadrinhos. Antes não tinha. Então eu não sei como é que esse pessoal cuidava da distribuição. Eu fui professora de um dos integrantes do Seres Urbanos. E ele me falou isso, assim, ele tem um trabalho lindo, maravilhoso, o Michel. Ele desenha muito. E aí, na época ele fazia os zines dele, ele desistia das coisas, assim, facilmente, porque era difícil ter espaços de venda, não tinha a coisa da internet presente como a gente tem hoje, né? Então, eu acho até pela posição política mesmo, assim, para se articular politicamente em relação a outros trabalhos de representatividade, para se organizar, para vender, não era a mesma coisa que é hoje, né? Hoje a internet facilita isso. O quadrinho cearense, de mais antigo, não é só o fórum. Tem o pessoal que saiu da oficina de quadrinhos, né? Tem o pessoal do coletivo Seres Urbanos. O Daniel Brandão, inclusive, foi um dos primeiros alunos da oficina de quadrinhos. E aí não tem só o trabalho comics, né? Tem o Money Comics, que são personagens criados por eles. E as referências deles são a maioria de quadrinhos americanos, né? O Capitão Rapadura, muita gente desenhou o Capitão Rapadura aqui. Tem alguns personagens do JJ, Marreiro. Lucy Sky, que é muito bom. São tirinhas do bonequinho de palito. São bem engraçadinhas. Mas assim, realmente não tem distribuição. Houve um grande vácuo mesmo de uma produção. Por isso que eu digo que existe uma fissura, porque, cara, é visível. Tem uma galera que produziu no começo dos anos 2000, do 2005, uma boa data, até 2013, é um vácuo. Eu não vejo produção cearense. 2013 pra cá foi que bombou, tá ligado? E a minha questão muito era disso, porque eu já tive a oportunidade de falar com o Geraldo Jesuíno, que foi o cara que fundou a oficina de quadrinhos, né? E eu tive a oportunidade de falar com ele que na época a oficina de quadrinhos era muito mais prática, né? Era muito de desenho, etc. E o Geraldo ele era muito angustiado, porque o Geraldo ele gostava de temas de seca, miséria, ele queria tratar assuntos desse tipo, dessa seriedade, com quadrinhos. E os meninos queriam desenhar Superman, desenhar o Liga da X, o Capitão América, né? E isso é bem claro, assim, o próprio Geraldo Borges, a gente já entrevistou o Geraldo Borges, ele falou que o Geraldo Jesuíno, ele queria essa parada mais social do quadrinho e eles queriam desenhar super-herói. E aí eu vejo pouca produção do quadrinho cearense nesse período. Por quê? Porque a galera que queria fazer quadrinho foi fazer lá fora. Foi fazer comics. A gente tem uma galera muito forte em Limoeiro fazendo comics. Sim. Existem escolas. Quem estuda vai pro ITA, quem faz quadrinho vai pra Marvel e pra DC, entendeu? E agora que finalmente tô vendo que essa nova geração de quadrinistas quer fazer quadrinho pra cá, aqui, pra gente daqui. Que quando a gente tem um crescimento no país, aí a gente pode continuar fazendo quadrinho mesmo, tendo que fazer outras coisas para ganhar dinheiro. A cultura pop no Brasil se desenvolveu junto com o governo Lula e o crescimento econômico, com certeza. É porque eu acho que, na verdade, foi a coisa da inclusão através do consumo. Então, mais pessoas tiveram acesso a material de cultura pop e a outras coisas. Acaba sendo um fenômeno global, que eu acho que como a gente tem acesso a muita coisa, não acho que seja à toa a gente tá tentando fazer outros tipos de quadrinho, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos a Image
é a melhor editora que existe agora, desbancando as comics tradicionais. Então acho que é um movimento muito maior até. Eu acho que é a Era de Aquário. Ontem eu joguei as cartas. Sério? Foi. Ontem Massa. eu joguei as cartas. Jogou burrinho ontem até. Joguei Búzios e Runas. E aí eu descobri que nós vamos ter muitos lançamentos. Razão! Eu tenho um projeto com a Brenda, vou deixar ela falar mais, que ela tá desenhando. Eu tô com um roteiro agora que tá sendo desenhado por outra pessoa, que a gente tá querendo lançar em maio. Em maio, coisas em desenvolvimento. Tá tudo rolando ainda, mas acho que esse ano vai sair umas coisas. Tem coisa boa por aí. Eu tô analisando as propostas, né? Vendo agora qual vai ser o próximo trabalho. Eu tô fazendo um quadrinho meu, quadrinho mudo. E tem um projeto com outro amigo nosso também. Eu tô como colorista em Maria Anabelle 3. Teve um convite do Zé Wellington pra fazer as cores de uma HQ que ele vai lançar muito futuramente, vocês saberão. Além do projeto com o Zé Wellington, tem uma história que o Márcio começou a falar, né, que é o Domingo, que na verdade é uma webcomic baseada na história de 3 meninas, que são super-heroínas, e que não tem nada pra fazer no domingo. E aí esse é o plot inicial. E vocês vão adorar, porque ela é muito linda. Eu tô lançando uma página por dia até o dia do quadrinho nacional, de uma pequena história pra eu me livrar dos meus fantasmas de medo com o futuro. Saiu uma coletânea agora, final do ano passado, começo desse ano, que chama Boys Love em Quadrinhos, da editora Draco. Aí é uma antologia, são acho que 5 histórias de gênero, terror, ficção científica, fantasia, de yaoi, de meninos com meninas. Aí tem uma história minha do Tades lá e tá à venda as meninas. A Netuno vai lançar muitas coisas esse ano. Vocês vão gostar.